Oi pessoal, pastor Sérgio Bento, PS82 português, PS82 português. Hoje a gente vai estar vendo as rebeliões dos Elohim. Existiram três rebeliões e possivelmente uma quarta, que eu vou considerar brevemente nesse vídeo. Mas o que eu gostaria de dizer é que essa luta espiritual que nós temos é muito mais profunda e muito mais perigosa do que a gente pensa, do que os cristãos são ensinados. Eu espero que o ensinamento deste vídeo possa te levar aos pés do nosso Senhor, diante do trono de graça e misericórdia, a começar a viver uma vida de mais oração, de mais santificação, porque verdadeiramente nós necessitamos, todos nós, necessitamos ser revestidos pela armadura de Deus. Essa é uma guerra cósmica que começou no céu e veio para a terra e ainda não acabou. Mas pela graça e misericórdia de Deus nós temos vitória em Cristo Jesus. Então vamos lá, as rebeliões dos Elohim. A rebelião da Nakash. Nakash é traduzido serpente. Você pode olhar dois vídeos que eu fiz no passado a respeito da verdadeira identidade dessa serpente, que na realidade era um dragão. Mas dá uma olhadinha nos vídeos anteriores e você vai encontrar essa informação. Na rebelião dessa personalidade que nós chamamos serpente ou mesmo Satanás, muito possivelmente o objetivo era corromper a humanidade. Nós temos algumas passagens-chave como evidência disso, que são Gênesis capítulo 3, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Gênesis 3, eu não vou ler todos os versículos, mas somente alguns, versículos 1, 5 e 15, diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus, Elohim, tinha feito, disse à mulher. E ele convenceu a mulher a reinterpretar o que Deus tinha feito, na realidade colocar novas palavras na boca de Deus e pecar. E disse assim, versículo 5, porque Deus, Elohim, sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, da árvore da ciência do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus, Elohim, sereis conhecedores do bem e do mal. Necessariamente, a serpente aqui não estava mentindo. Mas ela não disse toda a verdade. Esse foi um sério problema. E o pecado de Eva e também de Adão foi basicamente o mesmo pecado da própria serpente. Que a serpente, Satanás, queria ser como Deus, como a gente vai ver, e no final ele convenceu a mulher também querer ser como Deus. E aqui um parênteses para as mulheres. Minhas irmãs, eu amo vocês. E eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Até hoje, Satanás brinca, joga com vocês, tentando convencer vocês que vocês deveriam ter funções dentro da igreja que não foi desenhado para uma mulher, como ser pastora. Isso não existe. Você tem que ter muito cuidado, porque na realidade, o que eu digo assim, se as mulheres simplesmente se dedicassem a Deus de corpo, alma e espírito, 100%, as mulheres dominariam o mundo. Mas Satanás te odeia, minha irmã. Satanás odiou a Eva e Satanás odiou Maria e Satanás odeia a você, porque foi da mulher que veio o Salvador, a semente da mulher. Então Satanás te odeia ao ponto de convencer as mulheres até hoje a serem algo que elas não podem ser por desenho divino. Agora, o que Deus fala é o seguinte: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma vez que Deus falou isso, Satanás como que imediatamente desenvolveu uma estratégia de guerra contra Deus e uma estratégia de como parar o plano de Deus em relação a um descendente vir da mulher. Ou seja, Satanás não tinha toda a informação, porque ele não é onisciente.
e Deus não revelou toda a informação para ele, mas ele é suficientemente inteligente para desenvolver então uma estratégia para parar este plano de Deus. Aí os próximos textos que nós vamos ver são os textos de Isaías e de Ezequiel. E nesses textos nós temos que considerar essa inferência tipológica. E a definição é a seguinte: a tipologia não é meramente uma analogia ou alegoria, ela está enraizada em eventos históricos reais que se acredita serem intencionalmente padronizados por Deus para apontar para uma realização maior. Essa realização pode ser no futuro ou Deus vai usar, como a gente vai ver, textos em relação ao rei de Tiro, que na realidade é uma informação que pode ser usada e é usada em relação ao próprio Satanás. Então Isaías 14, de 12 a 15 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Estrela da manhã é muito interessante porque se você vai lá em Jó capítulo 38, vai dizer que as estrelas estavam lá no momento que Deus criou todas as coisas e os filhos de Deus cantavam, se jubilavam com toda essa criação. E Satanás é chamado estrela da manhã. O que é interessante é que Jesus também é chamado estrela da manhã. E não devemos confundir, como eu já ouvi no passado alguns pastores falarem que Satanás e Jesus são irmãos, por isso que eles podem compartilhar do mesmo título, Estrela da Manhã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O meu ponto aqui hoje é o seguinte: ele é chamado Estrela da Manhã e ele é um daqueles seres que muito possivelmente era parte do conselho divino. Versículo 13 diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Novamente, uma referência aos filhos de Deus, se a gente considera filhos de Deus, Bnei Elohim, como seres que são introduzidos na Bíblia também como estrelas. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, Satanás queria colocar o trono dele lá em cima, não somente lá em cima, mas ele queria literalmente estar ao nível do Deus Altíssimo, mesmo porque o versículo 14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como que um ser criado pode querer ser semelhante ao seu Criador? E aqui semelhante não é aquela ideia de imagem e semelhança como a gente lê em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criaria o homem, a humanidade, a sua imagem e semelhança. Aqui Satanás, ele quer literalmente ser um com o Deus Altíssimo. Uma impossibilidade. A condenação de Deus é que ele seria precipitado ao reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E isso a gente pode conectar esse texto e esse versículo 15 diretamente com o Salmo 82, onde aqueles deuses caídos são condenados e eles morrerão como homens. Agora, Ezequiel 28, de 12 a 19, também é muito interessante. Não vou ler todo o texto, você pode ler aí mesmo na sua Bíblia, mas diz assim, versículo 13: estavas no Éden, jardim de Deus, tu eras querubim da guarda ungido. Ele teria uma posição incrivelmente alta, mas aí, versículo 15 diz assim: se achou iniquidade em ti. E a iniquidade foi a ideia de que ele se achava tão bonito, porque ele era bonito, ele era incrivelmente bonito e poderoso. E isso subiu na cabeça dele, que novamente é um dos pecados que os seres humanos cometem. É inacreditável, até mesmo dentro da igreja, quando uma pessoa recebe um cargo, uma posição, um título, parece que isso sobe na cabeça da pessoa e a pessoa pensa ser senhor sobre os irmãos e as irmãs. Completamente errado. Todos nós somos servos com diferentes funções. Aí disse assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
Agora, como a gente pode entender um pouquinho mais essa questão desse querubim ter o seu coração elevado? Ezequiel capítulo 28, versículo 2 diz assim: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Se lembra que isso aqui é uma tipologia. Assim diz o Senhor Deus, Yahweh. Yahweh. Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, El, sobre a cadeira de Deus, Elohim, me assento no coração dos mares. É interessante que Deus, Yahweh, ou como diria no Brasil, Yahvé ou Javé, eu vou pronunciar Yahweh. Yahweh, que é o Deus Altíssimo, ele basicamente diz que Satanás está dizendo a ele mesmo, eu sou Deus, como o Deus Altíssimo. E ele diz que sobre a cadeira de Deus, ou seja, a cadeira de Deus que está no meio do conselho divino, porque se você vai lá novamente no Salmo 82, vai dizer assim, Deus tomou o seu lugar no meio do conselho divino dos deuses. Quando diz Deus tomou o seu lugar, essa palavra Deus é Elohim. Então, quando Deus diz que, o próprio Satanás diz que sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, o que Deus está falando é que Elohim, que esse Elohim chamado Satanás, quer tomar o lugar de Deus no conselho divino. Ele quer derrubar a Deus e ser a autoridade máxima. Impossível. Novamente, como um ser criado pode dizer ao seu Criador, eu vou te destruir? Eu vou te derrubar. Uma impossibilidade. Mas Deus fala assim, mas não passas de homem e não é Deus. El. Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de um Elohim. Então, a gente vê claramente que o ego deste ser subiu na cabeça e ele pensou que poderia ser maior do que o seu próprio Criador. É a primeira rebelião. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, nós não vemos necessariamente que quando Satanás se rebelou, outros anjos ou seres divinos se rebelaram. Existe essa ideia de que 1/3 dos anjos caíram com Satanás. Meus irmãos, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que lá em Apocalipse capítulo 12, que quando teve aquela guerra no céu e o rabo de Satanás, a cauda de Satanás derrubou 1/3 das estrelas, nós podemos considerar que as estrelas são filhos de Deus, são anjos ou arcanjos, são outras possibilidades de outros seres divinos. Mas esse derrubar as estrelas não significa que eles foram derrubados no sentido de que foram feitos malignos. Toda a ideia lá é de uma derrota militar. Eu vou estar cobrindo esse aspecto de Apocalipse capítulo 12 para que nós possamos entender melhor. Mas na Bíblia nunca diz que 1/3 dos anjos caíram e foram feitos demônios. Isso não existe. Agora, essa primeira rebelião teve um impacto, que eu vou chamar de um impacto cósmico. A queda introduz o pecado e a morte na dimensão divina. Perdão, na dimensão humana, porque na dimensão divina já tinha acontecido. A serpente se torna adversária, ou seja, Satanás, e inimiga do reino de Deus e de todas as pessoas ou seres que estão relacionados com Deus e são fiéis a Deus. A humanidade é exilada do Éden, a montanha cósmica terrestre onde o céu e a terra se encontravam. A razão por que eu ponho montanha cósmica é simplesmente porque a ideia de Éden, Jardim do Éden, necessariamente não é um lugar plano, uma planície. A gente tem suficiente evidência de que o Éden, o Jardim do Éden, poderia muito bem estar em uma montanha. O ponto importante é que o impacto desta primeira rebelião foi catastrófica para a humanidade. Aí a gente tem a segunda rebelião, que é a rebelião dos filhos de Deus, Bnei Ha-Elohim, que a gente já considerou, Gênesis capítulo 6, mas vamos dar uma consideradinha mais uma vez. E o objetivo dessa rebelião foi
poluir a genética humana e a disseminação do conhecimento oculto e violência. As passagens chaves aqui são Gênesis de 6 de 1 a 4, o livro de Enoque, que eu sei não é parte do canon, não é parte da Bíblia, 2 de Pedro 2:4 e Judas, eu escrevi Jude, mas é Judas, versículo 6. Se a gente olha Gênesis 6 de 1 a 4, que a gente já olhou antes, versículo 2 diz assim: vendo os filhos de Deus, Bene Ha Elohim, que as filhas dos homens, Ha-Adan, Benut, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Eu já fiz um ponto no passado de que os filhos de Deus aqui é uma referência direta a seres divinos, é uma impossibilidade gramática ou histórica que sejam os filhos de Set. Filho de Adão, é uma impossibilidade. E o próprio texto, a própria gramática deixa a gente ver que esses filhos de Deus são seres divinos e as filhas dos homens são filhas de Adão. A própria descrição de filhos de Deus e filhas dos homens permite que a gente veja isso claramente. Mas diz assim: eles tomaram para si mulheres. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E certamente a gente sabe que Deus declarou de antemão o castigo que cairia sobre a terra, que seria o dilúvio. O homem teria 120 anos para se arrepender. É interessante que os 120 anos passaram, as pessoas chamaram não é de louco, e por que você está construindo isso? E eu vejo isso nos nossos dias também. As pessoas estão chamando a gente de louco porque o arrebatamento não vai passar, Cristo não está voltando, o mundo sempre esteve louco, até que chega a hora que é tarde demais para a maioria das pessoas. Agora, o que é interessante é que Deus tem um problema com o homem. Não somente com os filhos de Deus, que a gente vai ver, ele tem um sério problema com eles, não somente com as filhas dos homens, mas ele tem um problema com a sociedade em geral, porque parece que a sociedade aceitou a malignidade destes seres divinos caídos como uma coisa normal na vida, como a gente está vendo hoje em dia. Nós estamos vendo coisas passarem que simplesmente não faz nenhum sentido, não tem nenhum sentido. Mas a sociedade está aceitando e tentando impor sobre nós coisas absurdas que simplesmente não fazem sentido. Então Deus tinha um problema com os filhos de Deus, esses seres divinos caídos, com as filhas dos homens, mas com a sociedade em geral que aceitou o que esses filhos de Deus e essas filhas dos homens fizeram. Aí então no versículo 4 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Esse também depois significa que depois do dilúvio, e a gente sabe que depois do dilúvio houveram gigantes, mesmo porque no livro de Números a gente vai ler que houveram gigantes, Anaquim, Rafaim, e a gente sabe que Davi, quando era jovem, o rei Davi matou Golias, que era um gigante. Então a questão é: como que esses gigantes apareceram depois? Esse vai ser o título ou o assunto de um vídeo que eu vou fazer no futuro muito breve, porque existe pelo menos 4 possibilidades, então aguenta aí que o vídeo vai vir. Mas diz que esses filhos de Deus possuíram a essas filhas dos homens. Essa palavra possuíram é a palavra yabou, que significa literalmente relação sexual. Esses filhos de Deus divinos caíram, fizeram para eles corpos em semelhança aos corpos humanos, fizeram para eles dentro desses corpos espermas, aos quais eles penetraram as mulheres, tiveram relações sexuais físicas com elas, e elas então tiveram filhos que eram considerados homens ou pessoas valentes, varões de renome. Então, o pecado desses seres divinos caídos se foi multiplicando, mas você tem que entender uma coisa. A ideia de Satanás no meio desse povo de seres divinos caídos era parar o plano de Deus, contaminando a genética humana para que da mulher, uma mulher 100% humana,
nunca houvesse a possibilidade de nascer o descendente que ia esmagar a cabeça da própria serpente. Agora, eles não somente eles não pararam em somente ter filhos, eles ensinaram essas mulheres, ensinaram seus filhos, que eram os Nefelim, os gigantes, e toda a sociedade, coisas secretas e ocultas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, um desses homens, chamados varões de renome, eles são chamados homens não porque eles são homens como Adão e Eva eram seres humanos, mas eles eram híbridos. Eles eram parte humanos e parte divinos, porque eles eram filhos dos vigilantes. Um deles, se você olha, é Nimrod. E Nimrod tem uma descendência de gigantes. O pai dele se chamava Cushé. Então não significa que o pai dele foi um dos gigantes. Mas o que a gente vê é que existia uma contaminação genética já na humanidade naquele momento. Então, ainda que o pai de Nimrod não era um gigante, ele tinha nos seus antecedentes genética, células que eram que vieram dos vigilantes ou desses deuses caídos. Mesmo porque Nimrod é conhecido na literatura da Mesopotâmia, da Babilônia, ele é conhecido como Gilgamesh. E Gilgamesh era um ser, era uma personalidade extremamente alta, de 17 pés de altura ou quase 6 metros de altura. Inclusive, existem histórias que alguns arqueólogos encontraram a cama, ou o que parece ser a cama de Gilgamesh, e ele então, basicamente, era uma cama enorme e eles mediram e chegaram à conclusão de que ele realmente era uma pessoa incrivelmente alta. Agora, um parênteses aqui, a verdade é que se encontrou ao redor do mundo vários esqueletos de pessoas que pareciam ser humanas, mas ainda que o esqueleto era um tanto quanto diferente em comparação ao ser humano, de pessoas extremamente altas. Muitos desses esqueletos foram escondidos, por exemplo, num lugar aqui nos Estados Unidos, num museu em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, chamado Smithsonian Museum, onde esses esqueletos foram completamente escondidos e ninguém fala a respeito, porque se começar a falar a respeito disso, a história da humanidade tem que ser mudada. Então, a história não pode ser dita, a verdadeira história não pode ser dita, o homem tem que ser enganado e viver dentro de uma ilusão. Agora, existe um livro de 1 de Enoque que nos deixa saber mais a fundo, mais profundamente, quem são esses vigilantes e também quem foram esses Nefelim, esses gigantes. É uma leitura inacreditável, muito interessante. Agora, na Igreja do Oeste, que nós somos parte, esse livro é chamado pseudopígrafo, ou seja, uma falsa inscrição ou um falso escrito. Você vai ver que existe um sério problema em chamar o livro de 1 de Enoque um livro falso, porque a gente vai ver, e eu vou mostrar para você, que existem pelo menos 2 alusões diretas ao livro de Enoque por 2 escritores do Novo Testamento. Mas a gente chega lá. Vamos dar uma olhadinha em o que é esse livro e quem foi Enoque. O livro de 1 de Enoque, também conhecido como Enoque Etíope, é um antigo texto apocalíptico judaico atribuído à figura bíblica de Enoque, o bisavô de Noé. Ele expande as breves referências bíblicas a Enoque em Gênesis e inclui 5 seções principais. Então deixa eu dizer uma coisa. Esse livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Esse livro de Enoque foi escrito por uma outra pessoa que conta a história e os eventos da vida de Enoque. Se crê que esse livro foi escrito mais ou menos 250 anos antes de Cristo. O que nós sabemos é que esse livro tinha uma grande influência sobre os cristãos do primeiro século e os escritores do Novo Testamento. Mas o livro é dividido em 5 seções principais. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e a epístola de Enoque. No centro da narrativa está a história dos deuses caídos, ou seja, os vigilantes.
que desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram conhecimentos proibidos, resultando no nascimento dos Nefelim, seres gigantes que corromperam o mundo. Enoque retratado como um homem justo que é levado ao céu, intercede em favor da humanidade e dos anjos caídos. E a história vai em Enoque, que esses seres divinos caídos, eles chegam a Enoque com corações arrependidos. Eles pedem que Enoque, que andava com Deus, fosse até Deus e pedisse para que Deus os perdoassem. E Deus manda uma mensagem para eles através de Enoque, basicamente dizendo assim: para vocês não existe arrependimento, para vocês não existe perdão. Enoque recebe revelações divinas sobre o julgamento futuro dos ímpios, a vinda de uma figura messiânica chamada Filho do Homem. Isso está em 1 de Enoque, capítulo 48, que é interessantíssimo, porque mais ou menos 250 anos antes de Cristo, alguém escreve a respeito de Enoque, que viveu antes do dilúvio, dizendo que o Filho do Homem ia nascer. Isso é uma coisa inacreditável. E também o livro fala a respeito do triunfo final dos justos. Embora não faça parte da Bíblia canônica, ou seja, do Oeste, para a maioria das tradições cristãs, 1 de Enoque foi influente no judaísmo do Segundo Templo e no cristianismo primitivo, ou seja, da primeira igreja, especialmente na formação de conceitos de anjos, julgamento e vida após a morte. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia que tem 66 livros é a Bíblia do Oeste. Existe uma outra Bíblia, ou pelo menos uma outra Bíblia, se não duas ou mais Bíblias, do Leste, que vão ter mais livros. Por exemplo, eu tenho a Bíblia Etíope, e a Bíblia Etíope tem 88 livros, que inclui o livro de Enoque. Há várias razões para eles terem esses livros, e eu vou mostrar para você que eles não têm a mesma posição que muitos teólogos e pastores do Oeste têm de chamar Enoque de um livro falso. Eu vou falar mais a respeito disso. Mas antes de entrar no detalhe por que nós não podemos chamar o livro de Enoque um livro falso, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dos segredos ensinados pelos vigilantes em 1 de Enoque, capítulo 8. Os nomes dos vigilantes e seus segredos. Azazel. Azazel era um líder, se não o líder mais alto. Ele ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças, revelou os metais da terra e a arte de trabalhá-los, ensinou a fazer braceletes, enfeites, o uso de antimônio, que é cosméticos, embelezamento dos olhos e todo tipo de pedras preciosas e tinturas coloridas. Azazel é considerado o próprio Satanás ou aquela serpente. Ele era lindo, formoso, e o que ele vai fazer? Ele vai querer introduzir artificialmente uma beleza para a humanidade. Ou seja, ele introduz a ideia de que o homem ou a mulher não deve aceitar a eles mesmos como Deus criou. É necessário ter maquiagem, é necessário ter cosméticos. E você sabe que assim, as coisas saíram completamente de controle, porque agora tem cirurgia cosmética, que é uma coisa assim horrível, porque até as mulheres e homens dentro da igreja estão mais focados em cuidar do corpo do que cuidar do espírito. É uma loucura. Azazel significa Deus fortalece ou bode de remoção, o que é incrível, porque se você vai em Levítico capítulo 16, versículo 8, e Deus lá está falando a respeito do sistema sacrificial, de como fazer os sacrifícios, e diz assim: os sacerdotes devem lançar sortes sobre os 2 bodes. Uma sorte para o Senhor, então um bode vai ser sacrificado para o Senhor, e a outra para o bode emissário. O bode emissário era um bode que seria não sacrificado, mas seria enviado a Azazel nos desertos. Então o bode mesmo, e essa palavra bode emissário, é relacionado a um bode ou o bode de Azazel. Isso é inacreditável, porque a palavra em Levítico, capítulo 16, versículo 8, e não somente aí, existem outros versículos antes e depois, que é a palavra Azazel. Então o que acontece? É muito, muito, muito interessante que
esse livro de Primeira de Enoque, que foi escrito no ano dos mais ou menos 250 a.C., falando a respeito de Enoque, que viveu antes do dilúvio, ou seja, antes que o Torá fosse escrito, o Pentateuco fosse escrito, ele já nos diz a respeito da existência de um ser que vai ser parte do sistema sacrificial, porque este ser, de uma certa maneira, dominou a criação de Deus. Por isso que, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou uma dívida, e você pergunta, mas para quem ele pagou a dívida? Ele pagou a dívida para Azazel. Ele pagou uma dívida para Azazel. Ele pagou a compra. Ele pagou, não devo usar a palavra dívida. Ele pagou para resgatar a nós. Então todo homem que aceita Jesus como Senhor e Salvador aceita o pagamento da sua própria alma feita pelo próprio Deus. Então é uma coisa incrível. E aonde a gente primeiramente encontra essa informação? No livro de Primeira de Enoque. Aí tem um segundo Deus caído, chamado Shemi-Hassa. É como a gente fala aqui nos Estados Unidos, Shemi-Hassa, que significa ele vê o nome. Esse nome é o nome de Deus, Yahweh, que você sabe que este nome era proibido falar ou escrever entre os judeus no Antigo Testamento, e até hoje eles não falam. Eles vão usar a palavra Adonai, por exemplo. Mas este ser chamado Shemi-Hassa, ele via o nome de Deus, ou seja, ele via a presença de Deus, ele estava na presença de Deus. Como líder, é creditado por iniciar a rebelião, então algumas vezes Azazel e Shemi-Hassa vão ser considerados a mesma personalidade, algumas vezes eles vão estar separados. Embora os ensinamentos específicos que foram ensinados às mulheres e à sociedade daquele então, são atribuídos a esses outros deuses que eu vou fazer um breve comentário agora. Um outro deus caído é chamado Cobabel, que significa estrela de Deus, ensinou sobre as constelações. Baraquel, relâmpago de Deus, ensinou astrologia ou os sinais das estrelas. Ezequiel, quase que Ezequiel, Deus fortalece, ensinou o conhecimento das nuvens, ou seja, meteorologia. Araquiel, maldição de Deus, ensinou os sinais da terra, possivelmente geomancia ou geografia, ou ambos. E geomancia se refere ao estudo do solo para a construção de edifícios. Muito possivelmente foi este Deus caído, esse ser divino caído, que deu a informação a respeito da construção não somente da Torre de Babel, mas por outro exemplo, seriam as pirâmides do Egito. Shamziel, sol de Deus, ensinou os sinais do sol, ou seja, o calendário solar e seus ciclos. Sariel, lua de Deus, ensinou o curso da lua, calendário lunar e seus ciclos. Armarus, aquele de Armon, ou Hermon, e Armon é um monte. Que hoje em dia é conhecido como Golan Heights, no norte de Israel, mas no Antigo Testamento era conhecido como Bassan, ou Basham, onde os 200 deuses caídos, que é referido como anjos caídos, eles não eram anjos, eles eram deuses, Elohim, eles se reuniram juntamente, e no meio deles estava Azazel e Shemi-Hassa, e eles ali contemplaram um plano para tomar mulheres como suas esposas. E então esse Armarus é um desses que fez parte claramente deste grupo que se reuniu em Hermon, e ele ensinou como fazer e desfazer encantamentos, ou seja, feitiços e conjurações. O resultado, ou resumo do impacto do que esses deuses fizeram, além de terem gigantes, os Nephilim, é que eles criaram violência e guerra através da fabricação de armas, vaidade e sedução como uso de cosméticos e joias. E aí a gente pode lembrar que lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que as mulheres não têm que se enfeitar, colocar um monte de coisa. O que a gente mais vê na igreja é mulher pintada e mulher parece árvore de Natal. Eu pessoalmente não creio que existe nenhum problema da mulher usar um cosmético, nenhum problema. A gente vê isso em Esther, a gente vê isso em Ruth, não tem problema. O problema é o exagero.
ok? Aí então eles também, o impacto deles foi feitiçaria, astrologia e magia, incluindo encantamentos e adivinhação, segredos celestes mal utilizados como calendários e padrões naturais, que eles basicamente ensinaram aos homens de uma maneira maligna. Agora, qual é o problema de chamar o livro de 1 de Enoque de falso? Um falso livro. O problema é que, tanto em 2 de Pedro quanto em Judas, esses dois escritores citam exatamente o livro de 1 de Enoque. Por exemplo, se a gente vê 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 5, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Então o que acontece? O dilúvio, que diz aqui, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, é uma citação direta ao dilúvio. O contexto do dilúvio no próprio livro de Gênesis é o fato desses Elohim, esses anjos caídos, esses seres divinos caídos, que pecaram. E como eles pecaram? Eles pecaram por haver tomado mulheres e tiveram atos sexuais físicos com as mulheres, produzindo e gerando seres híbridos que foram chamados os Nephilim. Estes seres que pecaram, eles então foram presos, precipitados no inferno, a um lugar chamado Tártaros. É interessante que, se você olha a mitologia grega, você vai ver que os gregos vão dizer que os Titans, ou os titãs, estão presos em Tártaros. Aí alguém vai dizer assim, tá vendo? A Bíblia copiou da mitologia grega, por exemplo. Não. O que você vai ver é que existe um número de livros em Ugaritic, que é uma língua da Babilônia, da Mesopotâmia, e vai ver os livros dos gregos, e até mesmo se você for na Índia, vai ver livros a respeito de tantas coisas que aconteceram na antiguidade. O que acontece é o seguinte: a Bíblia não copiou nada de ninguém. A Bíblia é a história da perspectiva divina, portanto, a verdadeira história. E o que a gente vê aqui, o meu ponto de falar todas essas coisas é o seguinte: 1 de Enoque é considerado um livro falso. Mas se é um livro falso, como que Pedro vai fazer uma menção direta ao livro de Enoque? Uma outra menção direta ao livro de Enoque é Judas, versículos 14 e 15, que diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Está falando do mesmo Enoque do livro de 1 de Enoque, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Novamente aqui Judas vai dizer especificamente e vai mencionar exatamente as palavras e a profecia de Enoque. Então Enoque foi um dos primeiros profetas de Deus. E isso aqui é uma referência a 1 de Enoque 1:9. Então o que acontece? Como a gente vai chamar o livro de 1 de Enoque falso se nós encontramos partes do livro de Enoque na nossa Bíblia? Se o livro de Enoque é falso, nós podemos dizer, portanto, que existem partes da Bíblia que são falsos. Como a Bíblia não é falsa, Enoque não pode ser falso. Então é um problema que a gente tem que aceitar e falar assim: as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus, mas eles não eram analfabetos e eles gostavam de ler. Tem gente que não gosta de ler. Tem gente que vai na igreja e quer mastigadinho do pastor. Tem gente que se confunde quando o pastor começa a falar algumas coisas um pouquinho mais profundas. O remédio para isso é começar a ler. Começa a ler de pouquinho, mas começa a ler. E mais. E você vai ver que sua mente vai se abrir completamente. E você vai poder ver que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não foi escrita num vácuo.
Ela foi escrita dentro de uma realidade sociopolítica econômica. Agora, qual foi o impacto cósmico que aconteceu aqui? A corrupção leva ao julgamento do dilúvio, não, que foi o dilúvio. Os Nefilim e seu legado tornam-se associados aos clãs dos gigantes que consistentemente foram inimigos de Israel. Os vigilantes desobedientes, ou seja, aqueles quase 200, né, tirando Shemihasa e Azazel, porque nós não cremos que Satanás teve sexo com as mulheres, porque se ele tivesse tido sexo com as mulheres, ele estava já preso. Ele não teve. Ele foi um pouquinho mais inteligente que os outros. E aí o que acontece? Os vigilantes desobedientes são presos num abismo que é chamado Tártaros. Então a gente vê que Deus tinha um plano da semente da mulher e vai nascer o Messias para esmagar a cabeça da serpente. A serpente vem com um plano para contaminar a genética humana. Deus vem e elimina o plano, eliminando basicamente toda a humanidade. Deus elimina toda a humanidade. A pergunta que muitas pessoas vão fazer e estão fazendo hoje é a seguinte: será que os Nefilim vão voltar nos últimos dias? Well, espera, porque a gente vai fazer um vídeo a respeito disso também. A volta dos Nefilim. Existe então a terceira rebelião, que é a rebelião de Babel. Então, se a primeira rebelião foi corromper a humanidade, a segunda rebelião foi contaminar a genética humana e ensinar coisas ocultas e secretas, a terceira rebelião é tomar o controle das nações. As passagens básicas e chaves é Gênesis capítulo 11 e Deuteronômio 32, de 8 a 9. Se a gente olha Gênesis de 1 a 9, a gente vê algo muito interessante. Eu vou ler esses 9 versículos porque é muito interessante. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles, ou seja, seres humanos, e no meio dos seres humanos haviam seres híbridos, porque Nimrod, que é conhecido como Gilgamesh na literatura mesopotâmica e babilônica, ele era gigante, ele era Nefilim, e ele estava no meio desse povo. Partindo eles do Oriente, deram com uma